Bom, vamos lá falar um pouquinho então sobre multiplicação de matrizes dadas gerando movimentos no plano. Então, como é que movimentos no plano são gerados a partir de multiplicação de matrizes? Aqui está o texto. Multiplicação de matrizes com movimentos no plano, é a parte 9 aí, seção 9. E a gente vai começar com um exemplo de motivação, aí é o exemplo que está no texto lá. Considera uma matriz A. Ela pode ser considerada como uma função A, vou chamar de mesmo nome, cujo domínio é o R2 e o contradomínio também é o R2. Então, uma função que a gente não vai olhar para o gráfico dela, mas vai olhar para um outro tipo de análise de comportamento aqui, porque o gráfico não está num espaço conveniente aí no momento. Como é que acontece? O que acontece? Ela pega um vetor xy, um vetor ou um ponto, porque pontos e vetores estão associados, né? Cada vetor está associado com seu ponto final, a hora que ele começa na origem, e a imagem deste ponto é a multiplicação por A. Ou seja, nesse caso, xy vai no vetor AXY. AXY é 2 menos 2, 0, 1, xy, que é 2x mais nada, menos 2x mais y. Um exemplo numérico é o seguinte, ó. Você desenha o domínio aqui. Então, aqui está o domínio, que é o R2. Aqui você desenha um outro R2, contradomínio, é onde chegam os valores da função, por assim dizer, e olha para o vetor V igual a 1, 1. O que acontece com o 1, 1? Olha só, o 1, 1 vai parar no... Né? O 1, 1 ele vai parar no vetor 2. Vou pegar aqui, ó. 1, 1. Ele vai no 2, porque x igual a 1. E menos 1, porque x igual a 1, y igual a 1. Então ele vai no contradomínio aqui. No vetor 2 menos 1. Então esse vetor aqui é A vezes V, que é 2 menos 1. Então aqui está a função A. Pega esse conjunto, que é o domínio, leva nesse conjunto, que é o contradomínio. E agora a gente podia também desenhar o A vezes V no mesmo R2, porque o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço, né? R2, e eles podem ser olhados de maneira sobreposta aqui. Então a gente pode olhar como a imagem do vetor V, a multiplicação do vetor V por A, que é, nesse caso, deu 2 menos 1, como um movimento gerado pela multiplicação do A. Ele levou o vetor V, que estava aqui, ao vetor AV, que estava aqui. Então, por isso chama movimentos do plano. O que acontece com uma matriz A? Ela está associada... Vamos conectar essa interpretação de movimentos no plano por multiplicação de matrizes com um fato conhecido por nós, que é sistemas lineares 2x2. Né? Se você pega um sistema associado a x igual a b, um sistema, a gente já sabe, né? Aqui x é o vetor das incógnitas, são x, y é o vetor das incógnitas, b é um vetor constante. Então, por exemplo, a gente podia considerar o sistema A, que é 2 menos 2, 0, 1, x, é o xy, igual a B, digamos que é menos 7, 3. Então, esse aqui é um sistema linear, dado um B, associado à matriz A, duas equações, duas incógnitas. E aqui, nesse caso, a gente sabe que tem única solução, né? Porque as colunas de A não são paralelas. Então, esse sistema ele pode estar perguntando aqui, ó, será que se você pega o menos 7, 3 aqui, não dá para desenhar aqui, mas vamos pegar com outra cor aqui. Suponha que você está com um vetor W aqui. Né? Existe algum vetor aqui, né? Tal que A vezes ele é W, ou seja, existe um vetor X aqui,
existe x aqui tal que a vezes x é w? Ou seja, esse aqui é o w dado, ou b dado, né? Se existe alguma solução para esse sistema aí. Então, esse motivo aqui se chama movimentos no plano. Vamos voltar lá no texto e vamos olhar o que vem depois aqui. Então, eu falo bastante sobre esse exemplo aí, peço um exercício aí. E vamos ver mais alguns exemplos que são outros movimentos conhecidos, que são movimentos de rotação e translação. Então, de novo aqui, exemplos. Vou pegar um exemplo que é a rotação. Então, a rotação, vamos começar de um exemplo A. Vamos pegar a rotação. Vamos pegar a matriz M. Vamos lá no texto olhar como que está. A matriz A, eu chamo de A, lá no texto. Zero menos 1, 0. Olha o que ela faz para cada vetor x, y. Ela pega x, y, leva em 0 menos 1, 0, x, y, que é nada menos do que 0 menos y, x, y, x, 0, x mais 0. Então, ela faz isso daí. Um exemplo numérico, né? Pode ser o vetor 4, 1. Olha só. O 4, 1 vai, pela multiplicação por A, no menos 1, 4. Então, o que acontece se você fizer um desenho? O 4, 1, de V, vai no menos 1, 4. Esse aqui é A vezes V. Observa que a gente sabe que o produto escalar do 4, 1 com menos 1, 4 é zero, né? Porque fica menos 4 mais 4. Então, a gente sabe que, já que o produto escalar é zero, a gente sabe que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, a imagem do V foi rotacionar, é o V rotacionado de 90 graus. Eles têm o mesmo módulo, inclusive, né? O módulo é raiz de 17. Então, essa é a rotação de 90 graus no sentido positivo. Em geral, olha só, vamos pegar um outro exemplo, tá? Um outro exemplo é a matriz B, dada por um exemplo no livro que a gente chama de R. Vamos chamar R menos 30 graus. R menos 30 graus vai ser a matriz que vai ser dada assim, cosseno de menos 30 graus, seno de menos 30 graus, menos seno de menos 30 graus, cosseno de menos 30 graus. Que é cosseno de... Bom, vamos pegar aqui. Cosseno de menos 30. Olha só. A gente sabe que a circunferência está aqui. Aqui é o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. Menos 30 graus está aqui, né? Então, ele tem cosseno igual ao cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. E tem seno menos seno de 30 graus, que é menos meio. Então, essa matriz aqui, eu já vou fatorar 1 sobre 2 aqui, porque aparece em todas as entradas. Cosseno de menos 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de menos 30 é menos meio. Menos 1 sobre 2. Menos seno de menos 30 é 1. E cosseno de menos 30 é raiz de 3 sobre 2. Perdão, meio, né? Que o seno de menos 30 é meio. Então, essa rotação aí, ela é a rotação de menos... Por que a gente chama que é a rotação de menos 30 graus? Porque ela pega um vetor
AB e leva em meio de, olha só, raiz de 3A mais B menos A mais raiz de 3B. E como é que a gente calcula o ângulo entre esses dois vetores? Eu vou deixar para vocês fazerem de exercício aí, mas vamos fazer um exemplo numérico aqui com o próprio... vamos pegar o vetor 1, 1 mesmo, né? O 1, 1 vai em quem? Meio de raiz de 3 mais 1 menos 1 é raiz de 3 menos 1, né? Raiz de 3 menos 1. Então, se você olhar para uma figura disso aqui, você vai ter o 1, 1 indo para 1 mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3, raiz de 3 menos 1. Sobre 2. Então tem esse sobre 2, tá vendo? 1 mais raiz de 3 menos 1 vai estar mais ou menos por aqui. Mas a hora que você pega, vai estar mais ou menos por aqui. A hora que você divide por 2, ele vai estar mais ou menos aqui. Então esse vetor aqui, se esse aqui for o V, esse aqui é o R menos 30 graus de V. E a gente, conhecendo esses dois vetores, né, a gente pode calcular o cosseno do ângulo θ entre eles como sendo produto escalar, né, sobre produto de suas normas, a partir do produto escalar. Né? O cosseno de θ pode ser calculado a partir de produto escalar de V por W, ser escrito como módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre eles. Então, eu consigo calcular o cosseno do ângulo entre eles, porque eu sei quem é V e sei quem é W. Então, eu sei quem é o módulo de V e o módulo de W, sei calcular o produto escalar, portanto, sei calcular o cosseno. Então, essa conta vocês podem fazer e vai dar 30 graus. E é 30 graus no sentido negativo, porque o movimento foi de V para RV. Então, aconteceu esse fenômeno aí. E o último exemplo que eu quero... Aí, bom, no texto tem mais alguma coisa escrita sobre produto, sobre rotações, mas o último exemplo que eu quero pensar aqui é sobre multiplicação por escalar. Então, outro exemplo aqui é a multiplicação escalar, vamos dizer assim. Na verdade, a multiplicação escalar, a gente conhece que você sabe que V leva em A vezes V, ou leva em A vezes V, onde A é um número real, ela pode ser matricialmente pensada assim, ó. Se o V é xy, um vetor, ela pode ser levada no A0, 0A, xy, porque quando você faz essa multiplicação de matrizes aqui, isso dá AX mais 0Y, 0x mais AY, que é exatamente A xy, né? A multiplicação do vetor xy pelo escalar A. E, então, por exemplo, se você pega a multiplicação por 2, né? É a 2002. Se você pega a multiplicação por menos 3, é menos 3, 0, 0, menos 3. E assim por diante. Então, você pode desenhar, por exemplo, aí. Pega um vetor V qualquer aí. Vou pegar, por exemplo, o 2, 1. Né? O 2, 1, ele, a multiplicação por 2 leva ele no, né? no 4, 2. Então, ela está nessa reta aqui. Na verdade, então, eu não vou escrever como multiplicação por escalar aqui, mas vou escrever como multiplicação matricial.
E de uma outra cor a gente pode pegar o menos 3v. Também sobre a mesma reta, porque multiplicação por escalar não muda o vetor de direção. Então você tem exemplo aí de multiplicação por escalar, é um outro tipo de movimento, né? A gente podia, por exemplo, considerar multiplicação por menos meio. Observa que nunca o vetor e a imagem dele mudam de direção, né? Ah, a propósito, um outro exemplo aí que eu falei que era o final, mas eu enganei. Um exemplo. Qualquer matriz multiplicada pelo vetor nulo é o vetor nulo. Ou seja, o zero nunca se mexe. A origem é sempre ponto fixo da multiplicação de matrizes. Porque você está multiplicando pela coluna de zeros, então não sai do lugar lá. Então esse é um exemplo importante também. O zero é sempre um ponto fixo. A origem é sempre um ponto fixo do movimento gerado por matrizes. Eu vou terminar aqui e a gente se fala... Bom, tem o próximo passo aí que continuar estudando movimentos do plano.